Bom, então a partir de agora, nossa aula está sendo gravada, né? E vocês podem consultar a gente. Então, vamos seguir, né? Então, lei de conservação das massas. Aí, gente, tem uma proposição, né? Que fizeram. Abre aspas. Podemos estabelecer como axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do. É bom vocês fizerem isso, a quantidade igual de matéria antes e depois do experimento. A qualidade, a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas e nada acontece além de variações e modificações nas combinações desses elementos. Deste princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Devemos sempre supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aqueles dos produtos de sua análise. Bom, toda essa proposição aí, se a gente puder resumir em uma frase mais curta, seria que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa lei de conservação das massas, gente, é o carro-chefe da química. Então, a gente sempre tem que ter, mentalizar, podemos dizer assim, essa lei, né, na cabecinha da gente. Por quê? Porque em toda reação química, gente, nada vai ser criado, nada vai brotar do nada. Do nada. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um grupo de elementos químicos que eles vão reagir entre si e eles vão dar origem aos produtos. Esses produtos nada mais será do que o quê? Do que um resto dos elementos químicos que faziam parte, vamos dizer, dos elementos originais, né? Dos compostos originais. Então, aqui, ó, eu tenho os meus reagentes, que eles dão origem aos meus produtos. Então, aqui, ó, os elementos químicos que estão envolvidos no lado dos reagentes, quando eles se combinarem e derem origem à reação química, né, que vai originar os meus produtos, esses elementos químicos que compõem os reagentes, eles vão só se reorganizar para dar origem aos produtos. Então, nada vai se perder, vai ser só tudo rearranjado, né? Eles vão só se recombinar de uma maneira diferente da anterior, viu? Então, lembrem-se sempre disso na cabecinha de vocês, que nada se perde, nada se cria, tudo vai só se transformar. Então, a quantidade de átomos que eu tenho do lado dos reagentes vai ser igual à quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos. Isso é muito importante, porque quando a gente estiver estudando sobre balanceamento de equações químicas, é sempre importante a gente ter isso na cabeça, viu? Que nada, eu nunca vou poder ter mais elementos, mais átomos de um lado em relação ao outro. Eu sempre vou ter que ter o quê? A mesma quantidade em ambos os lados, beleza? Quem propôs esse pensamento, né, esse princípio, foi o casal Lavoisier, que foi a Marianne Lavoisier e o Antoine Laurent Lavoisier, né, que era um casal lá de estudiosos franceses, e aí eles chegaram a esse pensamento. Inclusive, essa lei também pode ser conhecida como Lei de Lavoisier, viu? Então, aqui, ó, para compreender melhor, eu tenho uma reação química, né, vamos dizer aqui, do papel reagindo com gás oxigênio, né, no caso aqui é a reação de combustão, e aí nessa reação de combustão eu produzo água, os gases e a cinza. Beleza. A lei da conservação das massas vai me dizer o quê? Que se eu pegar a massa do papel e somar com a massa do gás oxigênio, que estão do lado dos meus reagentes, o primeiro membro da equação química, se eu somar a massa deles dois, vai ser igual ao quê? A massa dos meus produtos. Quem são os meus produtos? A água que é formada, os gases que são formados e as cinzas que são formados. Então, o princípio básico da lei da conservação das massas é essa, de que sempre eu vou ter a quantidade igual em ambos os lados, viu? Por quê? Porque os átomos, né, os átomos dos elementos químicos, dos elementos químicos que compõem essas substâncias, eles vão só o quê? Vão se reorganizar e dar origem a novos, mas nada vai ser, vamos dizer, brotado nada não, viu? Sempre a mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos.
Então, beleza, gente. Aí, ó, ou seja, a massa dos produtos será igual à massa dos reagentes. Essa lei também é conhecida como lei de Lavoisier, viu? Então, não esqueçam disso, tenham sempre isso na cabecinha de vocês, beleza? Vamos seguir o baile. Lei das proporções de massa. As substâncias sempre reagem na mesma proporção para formar outra substância. Então, vamos ver aqui, a gente tem uma tabelinha, né, com 4 experimentos. Experimento 1, 2, 3 e 4. Esses valores aqui, gente, são os valores de quê? De massa, de reação, de formação da água, né? Então, beleza. No experimento 1, foi utilizado 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio e deu origem a 18 gramas de água. Lei das proporções, o que a lei da proporção de massas indica? Gente, indica que sempre quando eu quiser formar determinada quantidade de mols de uma substância, eu sempre vou ter que seguir a mesma proporção dos elementos químicos que a compõem. É como se fosse a massa de um bolo. Vamos imaginar aqui, para fazer um bolo, deixa eu anotar aqui. Vamos imaginar o bolo número 1. Para fazer um bolo, eu vou precisar de 2 ovos, de 1 quilo de trigo. Beleza. Se eu quiser fazer isso, um bolo. Se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou ter que dobrar a quantidade dos meus ingredientes, né? Então, para fazer 2 bolos, eu já vou precisar o quê? De 4 ovos. E de quanto de trigo? 2 quilos de trigo. Se eu quiser fazer 3 bolos, eu já vou ter que dobrar, triplicar essa quantidade original, né? No caso, se eu quiser fazer 3 bolos, aí eu já vou triplicar a quantidade de ovos. Se para fazer um ovo eu preciso de 2, para fazer 3 bolos eu vou precisar de 6, né? Então já vai ser 6 ovos. E quantos quilos de trigo? 3 quilos de trigo. Então, quando eu falo em reação química, eu sempre sigo uma mesma proporção, né? Uma mesma quantidade. Por exemplo, como está falando aqui da formação da água. Para fazer a água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu quiser fazer 2 moléculas de água, eu vou ter que dobrar a quantidade de hidrogênio e, consequentemente, também dobrar a quantidade de oxigênio. Então, a lei de proporção de massas me diz isso, que eu sempre vou ter que seguir uma proporção específica, que é para quê? Para eu poder fazer o meu elemento, no caso, ter o produto, né, obter o produto que eu desejo. É só lembrar, é como se fosse um bolo. Se eu utilizo uma quantidade X para fazer um bolo, para eu fazer 2 bolos, eu tenho que dobrar essa quantidade. Para eu fazer 3 bolos, eu vou ter que triplicar essa quantidade. Se eu quiser fazer 4 bolos, eu vou ter que quadruplicar essa quantidade. E assim sucessivamente. Então, se a gente parar para observar e analisar essa tabela, ela nos mostra isso, ó. Por exemplo, aqui nesse experimento 1, eu tenho a quantidade mínima necessária para fazer uma molécula de água. Aí, se eu quiser fazer 2 moléculas de água, ó, eu já vou ter que dobrar a quantidade de hidrogênio e também vou ter que dobrar a quantidade de oxigênio. Consequentemente, eu vou ter o dobro da minha massa de água. Se eu quiser triplicar, olha aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 3, né? Ó, se no primeiro experimento, que eu tenho a quantidade mínima, se eu quiser fazer 3 moléculas de água, aí eu já vou ter que triplicar a quantidade de hidrogênio, vou ter que triplicar também a quantidade de oxigênio, e, em consequência disso, eu vou ter o quê? 3 vezes, né, o valor da massa da água. Se eu quiser fazer 10 moléculas, eu vou ter que multiplicar por 10, ó, aqui, ó. Já vai ser 20 gramas, consequentemente também eu vou ter que multiplicar por 10 a massa de oxigênio, e em consequência disso também, eu vou ter o quê? 10 moléculas, né, ou 10 mols de água. Então, sempre tenham isso na cabecinha de vocês. Sempre quando a gente for, vamos dizer, criar um elemento, criar uma substância química, para eu multiplicar, ter vários mols dessa substância química, eu vou ter que também multiplicar na mesma proporção os elementos químicos que compõem essa substância, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês falam, vocês perguntam, vocês ativam o microfone e falam. Beleza, então vou seguir o baile.
Aí, gente, por que que é importante a gente ter isso? Porque a gente entender isso? Porque quando a gente vai fazer agora o estudo do balanceamento das equações químicas, é sempre importante a gente saber que a quantidade que eu tiver nos meus reagentes vai ser igual à quantidade dos meus produtos, viu? Então, a quantidade de átomos que eu tiver no primeiro membro da equação vai ter que ser igual à quantidade de átomos que eu vou ter no segundo membro da equação. Então, vamos ver aqui, ó. Para os químicos, o cálculo das quantidades necessárias de cada reagente para formar determinado produto tem importância vital. Esse cálculo é chamado estequiométrico. Por que que é importante, gente, o estudo da estequiometria? Porque, gente, a partir dessas quantidades é que se consegue fabricar os diferentes produtos, né, que a indústria química pode produzir. E é sempre importante usar as medidas corretas para a gente obter produtos que tenham, vamos dizer, uma eficácia boa, né, que sejam eficientes. Então, é sempre importante utilizar a medida certinho para não haver desperdícios de matéria-prima e nem tu formar um produto desejado. Então, é sempre importante a gente ter essas quantidades, vamos dizer, corretas, né? Por exemplo, na fabricação de remédios, se, por exemplo, vocês, assim, de uma maneira geral, a gente conhece produtos, né, conhece remédios que eles têm concentração diferentes. Então, por exemplo, a gente não pode tomar um remédio numa concentração, né, numa quantidade menor do que aquela que a gente precisa. Por quê? Porque ele não vai obter, né, o resultado esperado. E se a gente toma numa quantidade maior do que a necessária, a gente já pode ocasionar outros problemas. Então, a gente pode fazer uma associação dessa à importância do cálculo estequiométrico, né? Porque se eu utilizo a quantidade correta de cada elemento químico dentro de uma reação química, eu consigo obter o produto que eu quero, né? E não obter produtos que sejam indesejados. Então, beleza. A proporção entre as substâncias na equação é estabelecida por relações numéricas. O número que indica a proporção de cada substância é denominado coeficiente. Então, o coeficiente, gente, vai ser aquele número que vai indicar a quantidade, né, em mols de um elemento, de uma substância química que esteja envolvido em uma reação. Então, bem aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui, ó, a formação da água. Na natureza, gente, eu nunca vou encontrar um hidrogênio sozinho. Ele sempre vai estar o quê? De 2 em 2. Um hidrogênio ligado com outro hidrogênio. Assim como também um oxigênio. Um oxigênio ligado a outro oxigênio. Então, quando eu faço a reação entre o hidrogênio e o oxigênio, eu posso obter a água. Só que aí vocês atentem para um detalhe. Que detalhe? Ora, para fazer essa reação, eu precisei o quê? De 2 hidrogênios, né? E de 2 oxigênios. Só que no meu produto, eu tenho só o quê? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mas tenho só 1 de oxigênio. Ora, para onde é que foi parar esse outro? Então, gente, a gente utiliza o balanceamento, né, os valores corretos de coeficientes, para o quê? Para igualar a quantidade de átomos do lado dos meus reagentes em relação ao lado dos meus produtos, né, que no caso é a substância que eu tenho depois. Aí entra a questão do balanceamento, né? Então, beleza, olha aqui, ó. Se na reação original eu tive H2 mais O2, então que valores eu tenho que acrescentar para que a quantidade de átomos do lado dos meus reagentes seja igual ao lado dos meus produtos? Então, nesse caso aqui, ó, eu tive que acrescentar o número 2. Então, se eu observar aqui, ó, eu vou ter duas vezes dois átomos de hidrogênio juntos, né? Mais um mol, né? No caso aqui é porque ele fica subentendido, mas é como se tivesse o número 1 aqui na frente. Então, eu tenho 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, originando o quê? 2 mols de água, né? Ou 2 moléculas de água. Se a gente for desmembrar aqui, ó, como exemplifiquei, ó, o H2 existe
como o hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Ora, se eu tenho duas vezes esse H2, então quer dizer que eu tenho o H aqui, ó, ligado a outro H, e eu vou ter também outro H ligado a outro H. Então, aqui, ó, eu tenho os 2 mols desse H2. Aí ele vai reagir com quem? Com 1 mol de O2. Então, aqui, ó, deixa eu até apagar bem aqui do ladinho, é para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, os 2 mols de hidrogênio, né, eles reagiram com 1 mol de O2. E aí, eles formaram o quê, ó? 2 mols, né, ou 2 moléculas de água. Então, como é que acontece, professora? Ó, bora ver aqui, ó. Eu não tenho 2 mols de hidrogênio, de H2 e H2? Beleza, então vamos imaginar que eu pego esse H2 bem aqui, ó, esse HH. Então, eu tenho um H com o outro H. E aí, vamos imaginar que eu pego um desses oxigênios. Aí eu coloco aqui, ó. Eu tenho ou não tenho uma molécula de água? Eu tenho, ó. Eu tenho hidrogênio ligado com o oxigênio e ligado a outro hidrogênio. Então, eu tenho um H2O. Então, eu tenho uma molécula de água. Professora, mas sobrou esses outros 2 H aqui e esse outro oxigênio. E eu posso fazer outra molécula de água. Então, aqui, ó, eu tenho um H ligado a esse outro oxigênio que sobrou aqui, ligado com o outro hidrogênio ali, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de água. Se a gente observar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 átomos no lado dos meus reagentes. E se eu observar aqui no lado dos produtos, eu também vou ter os 6 átomos, ó. Um hidrogênio, um oxigênio, outro hidrogênio. Aqui eu tenho 3. Aí aqui, ó, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 átomos de novo. Então, por que essa reação está balanceada? Porque eu acrescentei coeficientes que me permitiram ter a mesma quantidade de átomos do lado dos produtos, tanto como do lado dos reagentes. Professora, mas é só com o número inteiro que a gente pode balancear? Não, a gente pode apresentar também na forma de fração. Como assim, professora? Na forma de fração. Aqui, ó, eu tenho esse outro método, essa outra maneira aqui de balancear a equação. Professora, e o que é que esse 1/2 significa? Ora, é só para representar como se fosse a metade desse elemento químico, né, dessa substância química. Então, vamos ver aqui, ó. Eu não disse que o H2, o hidrogênio, ele sempre vai existir na natureza ligado de 2 a 2? Beleza, então eu tenho um hidrogênio ligado com outro hidrogênio. Ele vai reagir com o quê? Com a metade dessa substância, desse O2. Ora, se eu represento o O2, O ligado com o O, se eu pegar só a metade, é como se eu pegasse só um átomo, né? Então, aqui, ó, vai o oxigênio. Ora, se eu tenho H2 e um oxigênio, eu posso ou não posso formar a molécula de água? Posso sim. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 átomos. 1, 2, 3 átomos. Então, a quantidade de átomos do lado dos reagentes está igual à quantidade de átomos do lado dos meus produtos. Então, eu posso tanto balancear com números inteiros, como também posso balancear com números na forma fracionada, né? Só que aí, gente, tem uma questão, né, assim, é preferível que se represente utilizando números inteiros, né, mas se representar na forma de fração não é incorreto, viu? Ó, essa também é uma forma correta de representar o balanceamento desta equação. Porém, é preferível utilizar os menores números inteiros possíveis, viu? Então, sempre a gente balancear, é importante utilizar números inteiros, que aí fica até melhor para a gente trabalhar. Mas, se representar na forma de fração, também não tem problema, beleza? Então, vamos ver aqui, ó, mais alguns exemplos de como balancear a reação química, ó, só para resumir o que a gente disse. Então, aqui, ó, aqui eu já tenho o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que é água oxigenada. Então, aqui, ó, eu tenho a reação, vamos dizer, original, né?
No caso, a da maneira mais simples que eu possa representar, que ela não está balanceada. Ela só diz o quê? Que essa substância se decompôs e deu origem à água e gás oxigênio, mas não diz a quantidade de cada elemento químico, né, tanto de um lado quanto do outro. Ela não está balanceada, não tem igualdade entre o lado dos meus reagentes e o lado dos meus produtos. Até porque, se a gente observar aqui, ó, bora conferir. Quantos átomos de hidrogênio e oxigênio eu tenho no lado dos reagentes? Ó, eu tenho 2 hidrogênios e tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho quantos átomos aqui no total? 4 átomos. Agora, no lado dos produtos, eu tenho 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Então, aqui eu tenho 3. E aqui, ó, eu tenho 2 de oxigênio. Então, eu tenho 2. No total, eu tenho quanto? Eu tenho 5, né? Então, eu tenho 5 no lado dos produtos e 4 no lado dos reagentes. Então, essa equação química, ela não está balanceada. Aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar valores de coeficientes, né? Que são esses numerozinhos em amarelo, para que a reação química apresente números iguais de átomos, tanto do lado dos reagentes, quanto do lado dos produtos. Então, aqui, ó, que valor eu posso acrescentar? Nesse caso aqui foi o número 2, né? Acrescentei no lado dos reagentes e no lado dos produtos. Se a gente for observar aqui agora, aqui, ó, esse 2, gente, é importante vocês terem isso na cabecinha de vocês. Esse valor de coeficiente, ele serve para multiplicar tanto o valor do primeiro elemento químico, quanto o valor do segundo elemento químico, viu? Ele não diz respeito só a esse primeiro, não. Esse número da frente, esse coeficiente, ele multiplica tanto o primeiro quanto o segundo elemento químico dessa substância. Professora, se a substância tivesse 3 elementos químicos, vamos imaginar aqui, ó, NaOH. Eu tenho o sódio, eu tenho o oxigênio e tenho o hidrogênio. Se eu fosse representar 3 mols de hidróxido de sódio, então quer dizer que dentro dessa substância, dentro dessa quantidade em mols de hidróxido de sódio, eu tenho 3 átomos de sódio, eu tenho 3 átomos de oxigênio e eu tenho 3 átomos de hidrogênio, totalizando quantos átomos no total? 9, porque eu tenho 3 de cada. Viu? Então, esse númerozinho aqui de fora, o coeficiente, ele multiplica a quantidade de todos os elementos químicos que estão compondo essa substância. Beleza? Então, bora ver aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 4 vai dar 8. Então, eu tenho 8 átomos, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, né? No caso, 4 de hidrogênio e 4 de oxigênio, e eles somados, eles dão 8. No lado dos produtos, eu tenho aqui, ó, esse 2, que está multiplicando esse outro 2 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes... Professora, mas aqui não tem número. Se não tem número, quer dizer que é o número 1. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, eu tenho 6. E aqui... Professora, mas aqui não tem número nenhum, só tem aqui embaixo. Beleza, mas aqui é como se fosse o número 1. Então, 1 vezes 2, 2, né? Então, mais 2. Então, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Então, a quantidade de átomos do lado dos produtos está igual à do lado dos reagentes. E aí, eu poderia também representar na forma fracionada, né? Olha aqui, ó, que no caso é a menor maneira que eu posso representar. Então, aqui, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, totalizando 4 átomos no lado dos reagentes. No lado dos produtos, eu tenho 2 de hidrogênio, eu tenho 1 de oxigênio, e aqui eu tenho a metade de O2. Ora, se o O2 é o O ligado com o O, a metade dele é o quê? É só um Ozinho. Então, é só 1. Então, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, ó, a quantidade de átomos do lado dos reagentes é igual à quantidade de átomos no lado dos produtos. Então, assim eu posso balancear a equação química. Aí eu tenho mais aqui alguns exemplos que, gente, a aula é até 2h40 e a gente extrapolou aqui o tempo um pouquinho.
Então, amanhã a gente vai ter o terceiro e o quarto horário. Não, o quarto e o quinto horário, que é de 10h20 até 11h40. Então, a partir de amanhã, a gente continua de onde a gente parou aqui, viu? Nesses mais alguns exemplos. Professora, Oi. eu olhei aqui no horário, o seu horário era de 2h10 até 2h50, só ainda tem 9 minutos. De 2h40. O horário que foi disponibilizado para vocês, que o Wilfred disponibilizou mais cedo, ele teve alguns equívocos. Eu vou mostrar aqui para vocês o horário mesmo, viu? Só um instante.